E aí, galera, muito boa noite. Seguindo aqui a nossa segunda entrevista dessa quarta-feira, dia 22 de julho, e vamos agora entrevistar o Ademir Ribas, ele que está chegando para conversar aqui com a gente hoje sobre marketing. Esse vai ser o nosso papo com o Ademir. Já está chegando aqui, já está conectando. Vamos iniciar agora estratégia política digital sobre marketing. Nessa quarta-feira, nossa segunda entrevista, doutor Henrique. Obrigado, doutor Henrique Reis. Super página, super trabalho. Acessem lá para conferir, Lúcia. E agora sim, muito bem-vindo, Ademir Ribas, Alô, alô. grande Ribas. Fala, pessoal, tudo bom? Tudo bem, Maurício? Tudo certo? Tudo certo? Tive Galera, que vir aqui para casa, hein? Deixa eu contar para vocês essa. Internet ali estava começando a falhar, o Cobrasol aqui é um bairro de São José, onde é a nossa agência, a internet ali estava meio ruim, eu tive que vir para casa. Então, se a internet oscilar um pouquinho, eu peço que me perdoem, mas tem situações que não estão no nosso controle, né? não tem problema, faz parte, viu? E vou te dizer que os últimos dias de lives, Ademir, tem sido assim, porque a concorrência está forte, né? Com live, principalmente após as 18 horas. A A não galera ser que a está gente comece a fazer de conectada. madrugada daí, né? É o único jeito. Eu estou percebendo É. que vários jornalistas estão começando aí com essa estratégia. Pode ser uma, da meia-noite a Pois é. uma, da umas duas. Eu tava vendo, pessoal, tô começando às 6 da tarde, vai até. Tá longo o negócio, tá cansativo. Mas vamos Tá, lá. tá cansativo sim. Então, pessoal, nessa quarta-feira, nosso entrevistado, o Ademir Ribas, para falar sobre marketing, marketing na política, né? Esse é um ano onde se fala muito de pandemia, né? Mas a política faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia e o marketing transforma a política. E é por isso que o nosso papo de agora é com Ademir Ribas. Primeiro, antes da entrevista, Ademir, se apresenta para a galera. Fica à vontade aí. Pessoal, eu sou Ademir Ribas, apesar da pouca idade para a política, né? Pouca idade não tanto, que eu já tenho alguns anos, eu tenho até barba branca. Sou um rapaz que gosta muito de política, eu trabalho com marketing político desde 2016, na verdade profissionalmente, porque antes a minha primeira experiência foi trabalhando na campanha de reitor, na época de universidade, até tive a alegria do momento de lançar o slogan que posteriormente foi a campanha do eleitor da UDESC, o nosso reitor hoje, Marcos Tomasi, na época a gente lançou, eu sugeri a ideia, UDESC por todos, e foi lá onde eu descobri que seria aquilo que eu ia estar trabalhando hoje nessa função. Trabalho desde 2016, trabalhei já com campanhas de prefeito, deputado federal, estadual, participei de campanha de senador, vereador algumas. Sou novo, mas já tenho alguma experiência no segmento. Principalmente nessa parte que trabalha com redes sociais, né? Redes sociais que desde 2016 a gente começou a notar que começava a virar voto. Antes, então, acabava sendo só aquela parte de mostrar quem que era o candidato e eles criavam um santinho virtual. Hoje em dia, o pessoal começou a trabalhar de uma forma melhor e a gente viu até uma eleição de presidente que se baseou nas redes sociais e no marketing político digital. Exatamente. Mas, Ademir, de onde que veio essa inspiração, essa vontade de trabalhar com política? Pequenininho Rapaz, já era assim? Como é que é, era isso? A tua relação, né, com a parece que é política? Tu era pergunta aquele cara ensaiada, que vê né? um comício e ia junto. Desde pequeno, não, eu tenho desde pequeno foto fingindo que botava o terno do meu pai e fingia que estava fazendo discurso, loucura, né? Não que fosse para ser político, mas o fato de gostar é desde sempre. Sempre gostei de política, sempre gostei de marketing, e aí depois eu acabei notando a parte estratégica da política, onde a gente via que o pessoal muitas vezes, agências, inúmeras, pegavam uma campanha, tocavam, só que nunca tinham aberto um site de TRE na vida. E aí eu notei que dava para a gente trabalhar de uma forma diferente nesse segmento. Por quê? Porque a gente sabe que eleição, no final das contas, não é quem tem o melhor slogan ou quem tem a melhor arte. É quem tem, no final das contas, mais números. Aquilo que acaba possibilitando o sucesso ou não de uma campanha, né? E eu acredito que é isso que acaba movendo e me deixando bem contente nesse contexto de eleições. Show. Agora são 20 horas e 38 minutos. Galera tá aqui participando, entrando, conectando já no nosso papo. Ademir Ribas, mais uma pergunta aqui. Por que tu acha que o marketing ele tem esse poder de transformar a política? De transformar, às vezes, em algo mágico. A gente aí acompanha, né, campanhas que são coisas de cinema, literalmente. Né? A campanha encanta, ela tem esse poder, até sensorial mesmo, imaginário.
Porque dá condições das pessoas participarem. Antigamente a gente tinha uma campanha formal onde ninguém conseguia participar, a não ser a alta cúpula ou as pessoas que acabavam segurando bandeira ou uma função mais simples na campanha. Agora, com as redes sociais, com a parte da internet, todo mundo que quiser consegue se transformar num multiplicador. E multiplicador é aquilo que consegue fazer de fato uma eleição virar. Multiplicador, para quem não conhece muito essa parte de segmento, é aquele que transforma o seu apoio em votos. Votos muitas vezes da família, dos amigos. Imagine uma pessoa que está pedindo voto para si, só que na verdade não é para si, está pedindo voto para uma outra pessoa ali no santinho. Mas vota fingindo que é em mim. Esse é o multiplicador. E é esse o potencial que a rede social acaba possibilitando para a gente participar, para a gente desenvolver. E no final das contas, é conseguir mudar a nossa sociedade, né? Porque pode reclamar, pode falar o que for, mas sem a política a gente não tem instrumento de transformação nenhum. Show. Sabe que essa semana, quando a gente divulgou aqui esse nosso papo de hoje, chegou uma pergunta da Renata. A Renata é estudante de publicidade aqui de Florianópolis e ela perguntou o seguinte: por que tem gente tão conhecida que não ganha voto? Existe segredo para isso? Depende, a gente tem que ver se as pessoas elas acreditam nessa pessoa, não é porque é conhecido. Às vezes, por exemplo, vou te dar um exemplo, voto de protesto, Tiririca. Deu certo em algumas eleições, dá certo com alguns públicos, mas não é porque vai ser conhecido que vai ter voto. Não é porque vai ser conhecido que as pessoas vão escolher essa pessoa para investir, no caso, um contexto de melhoria. Como é que eu posso explicar isso melhor? Não é porque a pessoa é conhecida, que é famosa, às vezes pode ser uma pessoa que não é conhecido na cidade, mas ninguém bota fé, ninguém acredita nas propostas, ninguém acredita no caráter, né? Eu acredito que é nesse sentido. A não ser quando a pessoa tem uma reputação. E aí, quando tem uma reputação, é diferente, mas ainda assim tem que ter um grande trabalho, porque só reputação não elege ninguém. Com certeza. Ademir Ribas, agora 20h41. Mais uma pergunta aqui, ó. Fazer uma saudação aqui pro Gil do Continente, esteve com a gente na live semana passada, nosso amigo Crislan. Já tô tomando conta, Maurício. Posso? Não, é assim mesmo, assim mesmo. Flávia de Domênico, grande abraço. O Rodrigo, Rodrigo vai ser prefeito lá de São José ainda. O Crislan também, outro grande candidato aqui de São José. Saudar também a Nath, o Marco Murara, o André, o pessoal que está prestigiando a gente hoje nessa noite. São José dominando aqui a live, ó. Olha o Rodrigo aí. Se a gente fizesse uma boca de urna aqui, dava para ganhar, hein? Brincadeira. Olha que tem voto para São José nessa live. Cléria de Brusque, querida Cléria, professora do município de Brusque, pré-candidata também. Opa. Ademir, mas olha só, agora para a gente falar um pouquinho, né, sobre o período pré-eleitoral, né? Perfeito. Que muitas pessoas estão vivendo esse turbilhão de emoções do período de pré-campanha, né? Qual é assim, o segredo, o primeiro passo para quem está na pré-campanha e não conseguiu organizar, por exemplo, a sua rede social? A gente tem que ver que hoje faltam 116 dias para a campanha, especialmente de vereador, né? Candidato a prefeito, já para se colocar numa condição de candidato a prefeito, já teve que ter uma organização anterior. Mas nesses 116 dias, é o que eu sempre falo para as pessoas, não adianta você querer atacar para tudo quanto é lado. Por que eu digo isso? Porque nesses 116 dias você não vai conseguir fazer material de qualidade, não vai conseguir desenvolver um grande trabalho nas redes sociais a ponto de estar muito bem em todas. Eu, se fosse o candidato nesse momento, atacaria em 3 redes sociais: Facebook, Instagram e WhatsApp. Ah, Ribas, mas o WhatsApp não é rede social. É sim, as pessoas estão compartilhando aquele vídeo que conseguiu viralizar pelo WhatsApp. Hoje com mais restrições, né? Mas por isso que eu acabo identificando como uma rede social. É o grande erro e ao mesmo tempo o acerto, né? Porque vai chegar gente aí, a família muitas vezes, Ribas, tu tem que criar um YouTube, Ribas, no LinkedIn tá cheio de gente para tu abordar. E aí todas as pessoas, muitas vezes querendo te ajudar, te atrapalham. Por isso é importante, e conteúdo tu vai encontrar no YouTube em tudo quanto é lugar. É só ter um pouquinho de paciência e pesquisar. Mas não cometa o erro de querer estar em todas as redes sociais. Basta aquelas que os teus públicos estão, né? Mas eu só tenho um público de executivo. Não, daí vai para o LinkedIn, aí teu público está lá, é diferente. Mas a grande maioria, não, a grande maioria está no Facebook, está no Instagram, está no WhatsApp. Perfeito?
Sim, inclusive assim, a gente percebe que o público maduro é o público do WhatsApp, né? O Facebook e o WhatsApp continua ali muito fortemente isso. Não, não, com certeza. E aí até falei hoje eu parafrasei uma frase do João Paulo, no nosso stories lá que eu botei para anunciar a live de hoje. Ele falou, ele tem uma fala muito correta. Nessa eleição de 2020, a gente antigamente falava que as eleições seriam porta a porta, quem gastasse mais sola de sapato se elegeria. A verdade é que para essa eleição em 2020 vai ser uma eleição tela a tela. E quem mais aparecer nas telas vai ser quem vai ter mais chance de sucesso. Ele está muito certo nessa fala dele. A última já foi assim e essa é definitivo, não tem mais. E aí tem um grande contexto que a gente tem que ter bastante atenção. Ninguém nunca viveu uma eleição como essa. A gente tem indícios que vão ser desse formato ou de outro. Mas, assim como 2018, não se conseguia ter, de fato, uma visão clara de como seria o resultado nas urnas, para essa vai ser a mesma coisa. Mas a gente tem indícios que vai ser por forma de rede social. E aí, cabe a cada pessoa que se coloca hoje como pré-candidato estar se doando ao máximo. A gente falou agora há pouco do WhatsApp, a pessoa tem que estar cansada de mandar tanto áudio por dia, tem que estar cansado de tanto digitar, tem que estar fazendo a sua parte, porque não dá simplesmente para fazer videozinho, esperar viralizar e não fazer a sua parte, ficar esperando um milagre. Tem que trabalhar. Antigamente gastava muita sola de sapato, muito cafezinho se tomava. Nessa eleição vai se gastar muita voz mandando áudio, vai se ficar com cãibra nos dedos de tanto digitar, mas no final das contas, trabalhando bem, todo mundo vai ter um resultado positivo. Vamos torcer para isso. Chegou uma pergunta agora que eu acho que vai ajudar muito pré-candidato que está acompanhando aqui. Ó. Saudar o nosso amigo Fafá, que é tímido, vai ser prefeito da Itapema em breve. Não consegue falar muito. Como é que ele se vira nas redes sociais? Como é que ele grava vídeo? Se ele trava, se ele é tímido? Tem alguma dica para quebrar o gelo de uma vez? Eu tenho uma dica que, na verdade, vai começar e todo mundo já passou por isso. Maurício, eu vou te responder, na verdade, com uma pergunta. Como é que foi a primeira vídeo que tu fez, a primeira live que tu fez? Tu tinha toda a desenvoltura que hoje? Não, terrível. A verdade é que todo mundo tem que começar de algum ponto. A primeira live, o primeiro vídeo que você vai fazer, realmente vai ficar ruim. Mas só praticando, só treinando, só botando a cara, que você vai chegar. Lá pelo terceiro começa a melhorar, lá pelo quarto fica bom. E quando vê, já é uma coisa natural. E aí você, ao invés de estar arrumando situações grandes detalhes que está pecando, vai ser detalhezinho. E aí é tudo questão de prática, né? Mas parar de pensar o que os outros vão pensar, porque aqueles mesmos que vão te criticar, tá fazendo videozinho, virou blogueiro, vão ser aqueles que vão estar te dando parabéns no dia da eleição que você elegeu. Sempre acreditei em ti. Aquele que te zoa hoje vai ser aquele que vai dizer sempre acreditei em ti. Portanto, eu vou estar fazendo igual na próxima eleição. Às vezes tem muita gente que queria estar no lugar da pessoa que está criticando. Mas a dica que eu daria, e aí para qualquer coisa, né? Não serve somente para fazer vídeo, para mandar áudio, é que tem que começar. Para tudo. Uma hora tem que começar. Bota o barco na frente e começa a nadar. Ribas, vamos falar agora sobre as experiências, né, que tu já viu. As positivas e também negativas, em termos de campanha. Exemplos, para a gente evidenciar aqui um pouquinho da política. Pode ser do país, pode ser do estado, não precisa citar nome. Enfim, para a gente conseguir aqui mesclar um pouquinho desses exemplos. O que fazer e o que não fazer. Eu vou te dar um exemplo que as pessoas muitas vezes podem discordar, e aí eu peço que todos tenham bastante atenção para não botar paixão nesse momento. A gente, em 2018, tinha a eleição do nosso presidente Jair Bolsonaro. Muita gente olhava os resultados dele, todo mundo dizia que não ia se eleger, olhava a pesquisa, número baixo, botava para competir com um e com outro e não ganhava em cenário nenhum. O que ele fazia? Ele fazia as pessoas acreditarem, ele mantinha o eleitor dele fiel. Como que ele... Travou aqui. Ele fazia isso utilizando... Travando, agora sim. ...as redes sociais ao favor dele. Ele mostrava vídeos, ele chegando no aeroporto, aquele aeroporto saindo gente pelo ladrão de tanta gente que tinha. Ele mostrava a recepção nas cidades, ele caminhando, andando muitas vezes em carro alegórico, tá certo? Ele conseguiu construir uma narrativa de forma que as pessoas não utilizaram o voto útil.
Qual que seria o voto útil que a imprensa, que a grande mídia estava tentando trazer? Votar para um outro candidato porque aquele ali não ia ter condições. Ele, através dos vídeos, das produções, muitas vezes produções não tão grandes... O famoso voto útil, né? Exatamente. Que teve tanto em 2010, em 2014, a gente percebeu. E para vereador acaba sendo muito, muito importante. Por quê? Porque você que vai ser candidato a vereador vai disputar o voto com muitos amigos de você. E aí, naturalmente, até uma questão de neurociência, os seus amigos vão votar naquele que tem mais chance de vencer. Olha, até queria votar no fulano, de repente, mas eu vou nesse, já que esse aqui tem mais chance de vencer. Ninguém aposta em cavalo que está mancando, entende? Todo mundo vai querer participar de um projeto vencedor. Até queria votar nele, mas vou no outro que ele tem mais chance de ganhar. E aí cabe a ti demonstrar isso, demonstrar essa questão de força. Como que vai demonstrar isso? Com demonstração de apoiadores, com blitz nas redes sociais, com impulsionamento, com conteúdo de qualidade. Lógico, são inúmeras estratégias que tu vai adaptar para a tua realidade, né? E Ribas, como é que tu acompanha hoje o cenário das campanhas e pré-campanhas aqui no estado de Santa Catarina? Trazendo um pouco aqui para a nossa realidade. Depende, Maurício, depende porque a gente tem, mesmo em Santa Catarina, várias realidades. A gente tem aqui na Grande Florianópolis uma realidade que a gente consegue aproveitar vídeos, materiais mais produzidos, e a gente tem ao mesmo tempo o interior, com uma internet não tão boa, com uma mídia que muitas vezes acaba sendo, botando para a época temporal, de 2012, assim, se a gente fosse colocar, muitos espaços, parece que a evolução não chegou, a evolução da mídia de redes sociais, acaba sendo simplesmente aquele material produzido por uma agência, pronto, tua campanha está pronta. O pessoal parece que não tem acesso a essa informação. Aí o que cabe? Cabe ao candidato identificar a realidade local e trabalhar em cima do seu público, sempre buscando fazer o melhor conteúdo. Só que tem peculiaridades de cada região. Imagine eu, por exemplo, se eu tenho um conteúdo de vídeo, eu não vou postar para uma cidade que não tem cobertura de internet, porque senão só quem tem 3G que vai ser contemplado com esse material. Então acabou produzindo material para ninguém. Tem essas peculiaridades. Florianópolis e Santa Catarina têm grandes dificuldades nesse contexto, principalmente de produção de material. É o que eu tenho visto, né? Agradecendo aqui a audiência de cada um, vereador Rafa, Alevaimer, galera aqui conectada com a gente. Chegou de Araguá do Sul, do Alexandre, que é pré-candidato também. Os pré-candidatos estão alertas aqui com a gente, viu? Obrigado pela audiência. O Alexandre, ele perguntou por direct o seguinte: qual o fator que vai influenciar mais as eleições desse ano? Tem vários fatores, mas qual que o Ribas acha que vai influenciar mais, interferir na hora do voto? Ainda falta tempo para isso, né, galera? Mas dá para o Ribas analisar um pouquinho. Depende, sabe por quê? Porque o primeiro fator, e aí independente de questão de proposta, é voto útil. As pessoas querem que o seu voto ajude a eleger alguém. Perfeito? Posteriormente, linha de propostas do candidato, realidade local. E terceiro, aí a gente vai botar questões de peculiaridade do candidato. E aí vai carisma, linha de trabalho, se ele vai trabalhar muito, pouco. Mas isso aí está diretamente ligado também à questão do voto útil, né? Então, anda paralelamente. Mas, acima de tudo, e aí eu digo não somente essa eleição, mas as próximas 10 eleições é voto útil. As pessoas querem participar de um projeto vencedor. As pessoas não querem desperdiçar o seu voto. Certo. Ribas, e o que tu já viu numa grande campanha, uma campanha, né, ou do país ou de outro lugar, que tu gostaria de adaptar, trazer para cá? Um exemplo que tu não conseguiu ainda fazer com uma campanha que tu atuou. Está na lista já do Ribas. Eu acho muito bom algumas situações que eu vi, né? Eu vejo, por exemplo, as pessoas vestindo a camisa, por exemplo, na América. Lá que tem aquela parte lá que a pessoa compra os materiais de campanha, só que muita gente acaba esquecendo que o que tá menos em jogo é aquele apoio que você vai dar financeiro, que a pessoa acaba fazendo parte de uma marca. É como se você prefere a Nike ou a Adidas. Ah, prefiro Nike. E a pessoa veste aquela camisa porque realmente é uma grife. Se torna uma grife. Hoje, aqui no Brasil, e aí eu digo que já tivemos, na verdade, alguns exemplos. O próprio Partido Novo, na última,
que era moda. Aproveitou disso, exato, a camiseta. Era moda. O próprio Super PT faz isso muito bem. O próprio PSOL é moda ser filiado a esses grupos. É moda, o pessoal faz frases isso muito em bem. camisetas, a gente já viu isso. Exatamente. Né? Candidatos em 2018, pré-candidatas que utilizavam muito as frases. O Eduardo Campos, em 2014, não vamos desistir do Brasil. Muito bom. Isso posteriormente, acho que até foi utilizado em outra campanha. Só que aí é a tal coisa. Tu vai jogar num cenário muito grande e aí tu esquece as peculiaridades de cada região. Então, eu acredito que no Brasil a gente não teve ainda força para conseguir mobilizar nesse nível. O único que teve, e ainda não foi de tudo, foi o Bolsonaro, sabe? Não sei se vocês concordam, até um cenário muito amplo para a gente deixar bater questão. Tem muita coisa acontecendo, né? Aqui muita coisa paralela. Na região, no país, muitas notícias chegam, processos acontecendo também. Muita coisa pode mudar, o cenário muda, fatos novos vindo. Júlio Azevedo, Fernando, olha o Fernando de Anitta aí. Júlio, vereador Paulo Ferrari. Boa noite, pessoal. Boa noite. E galera participando. Ferraz. Mais uma pergunta, viu, Ribas? A Amanda de Blumenau, ela pergunta o seguinte: por que vocês não falaram sobre o TikTok? Por que o Ribas não comentou ainda sobre isso? Vamos perguntar para o Ribas, então. Porque TikTok. Primeiro porque tem essa polêmica lá da China, né? Primeiro porque ninguém ao certo sabe para que tem o TikTok. O TikTok a gente sabe que é um aplicativo para fazer montagens, situações, mas ninguém sabe qual que é o real intuito. Como que eu vou indicar nesse momento onde ninguém sabe para que as pessoas utilizem? Principalmente pessoas públicas que têm dados, informações, como é que eu posso dizer, particulares nesse nível. Nunca que eu vou botar um cliente meu nesse nível onde eu não sei onde está botando o pé, né? Mas tem o TikTok, mas o Instagram agora botou o Instagram Reels, que faz basicamente a mesma função teórica. Uma concorrência muito boa ali. Tá muito bacana. E o Facebook, o Instagram já foi testado, já foi para as urnas. Agora o TikTok, honestamente, eu não sei o que pensar. É muito cedo para que a gente possa ter uma análise. A gente não sabe de fato qual que é o intuito deles. Foi proibido agora nos Estados Unidos e aí a gente vai entrar numa linha que gosta da May, gosta do Trump, não gosta do Trump, mas a ponto de aconselhar como um instrumento de trabalho para eleições, eu prefiro me abster, como diz o outro. Ribas, a conexão aqui está travando um pouquinho. Eu vou reconectar, tá? E a gente continua. Minha tá ruim? A minha aqui. Perfeito. Eu vou reconectar e a gente já continua, tá? Mas antes do intervalo rapidinho, a gente vai perguntar sobre as oficinas, as palestras virtuais que estão acontecendo para vários pré-candidatos, né? Opa. O que a gente pode também esperar da estratégia política, a tua agência aí, para o futuro breve? Perfeito. Tem muita novidade, né? Mas a resposta já. Vamos resetar aqui e já voltamos. Tá ok. Valeu.